Assim está escrito: o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo encontrado, escondeu-o de novo. E então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Nesse primeiro verso que nós lemos, diz que o reino de Deus é semelhante a um tesouro escondido em um campo. Uau! O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Até aqui. Pode assentar. Em nome de Jesus. Nessa noite, eu quero falar sobre Jesus ser absolutamente tudo em nossas vidas. Essa palavra tem queimado meu coração essa semana inteira. Aleluia, eu preciso compartilhar com os queridos. Aleluia. E há um propósito definido do eterno. E se você entender o que nós vamos estar ministrando aqui, a tua vida nunca mais será a mesma. Nunca mais será a mesma. É simplesmente impossível. Aleluia. Continuar tudo do jeito que está. Amém? Aleluia. Queridos, nesse capítulo que nós lemos, é um capítulo extremamente poderoso. Muitas parábolas, muitas pregações de Jesus, e muitas vezes ele descrevia o reino de Deus por parábolas. Aleluia, isto é notório, é fato. A grande maioria das parábolas de Jesus descrevia os diversos aspectos do reino de Deus, ou o reino dos céus, que também muitas vezes no texto você encontra. Mas daí, para falar de reino de Deus, alguém pode pensar, tá, mas o que é o reino de Deus? Eu preciso entender o que é o reino de Deus. Sim, porque aqui no texto diz que aquele homem, o reino de Deus é como um tesouro que foi e que estava escondido. Alguém escondeu aquele tesouro, ninguém perdeu lá e o vento soprou areia ao ponto, não, alguém colocou aquele tesouro lá. Aleluia, em tempo posterior ou anterior, melhor dizendo, aleluia, alguém colocou aquele tesouro lá, alguém escondeu aquele tesouro de grande valor ali, por um motivo ou outro acabou não indo buscar, aleluia. Mas o fato é que aqui o reino de Deus, ele é semelhante a um tesouro que foi escondido em um campo, e até que alguém encontrou esse tesouro. Eu quero que você compreenda, aleluia, o que é o reino de Deus. Eu pedi para o Senhor me dar uma frase que eu conseguisse sintetizar um pouquinho, aleluia, do que é o reino de Deus, porque o reino de Deus é algo extremamente grandioso, abrangente, aleluia, e o reino de Deus, irmãos, ele não é algo que eu posso dizer, é aquilo ali, está aqui, está lá. Jesus mesmo falou isso. Vocês não dirão, ele é ali, está aqui, não é, aleluia. Eu quero sintetizar, aleluia, numa frase que o Senhor colocou no meu coração, e vamos começar. O reino de Deus é o seu governo manifestado na vida de quem ousar viver a vontade de Deus. Essa é a primeira parte da frase. É o governo do Senhor manifestado na vida de quem ousar viver a vontade de Deus. Veja bem, não basta eu dizer, aleluia, que eu estou vivendo o reino de Deus, se eu não vivo a vontade dele. Eu sou simplesmente mais um mentiroso dos tantos que estão por aí. Então, é de quem ser ousado o suficiente para viver essa vontade. E isso, qual é o reflexo disso? Qual é o reflexo disso? Gerando transformação pessoal.
E essa transformação, o resultado dela, dá acesso a uma vida transbordante na terra. E posteriormente, uma morada no céu. Irmão, isso aqui é muito conteúdo numa frase só. Muito conteúdo numa frase só. Irmãos, essa aqui eu poderia dizer que é a síntese do reino de Deus. O reino de Deus, ele possui a sua linguagem. O reino de Deus, ele possui o seu dialeto. O reino de Deus, ele possui as suas leis. O reino de Deus, ele possui diversos aspectos que eu não tenho tempo para entrar e nem desejo de entrar nisso nessa noite. Mas eu quero que você entenda, o reino de Deus, ele é evidente na vida que foi transformada. O reino de Deus, ele é uma evidência. Ele é evidente, é claro, é cristalino. Quando eu vejo alguém que foi transformado, quando eu vejo alguém que era um lixo e hoje está vivendo algo extraordinário, é o reino de Deus manifestado naquela pessoa. É por isso que o reino de Deus não é um lugar. O reino de Deus sou eu transformado, de dentro para fora. Começa mudando o meu coração, começa uma metanoia, mudando a minha mente, os meus pensamentos. Isso é o que o reino de Deus faz. E essa transformação em mim, do reino manifestado dentro de mim, irá mudar os meus atos, as minhas palavras, as minhas atitudes, ao ponto de gerar em mim salvação. E daí eu transbordarei na terra, e tenho a garantia de que quando a trombeta soar, eu irei com ele. Há uma promessa. E por quê? Eu tenho que viver a vontade de Deus aqui na terra. Jesus ensinou os seus discípulos a orar, e ele disse: quando vocês forem orar, vocês vão orar assim: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Olha aqui o reino, né? Seja feita a tua vontade, assim na terra, como é nos céus. Sabe o que você está dizendo quando você ora o Pai Nosso? E não é pecado orar o Pai Nosso, irmão. Pecado é você ficar só naquilo ali. Pecado é você falar aquilo ali e não viver nada daquilo ali. Você tem que entender o que você está orando. Aleluia. Sabe o que é isso? É alinhamento. É eu alinhar o que eu estou vivendo aqui na terra com aquilo que foi desenhado para mim, para este momento no céu. Porque a minha e a tua vida já estão escritas num livro. Há uma expectativa do céu sobre você. Há uma expectativa no céu sobre você. E a pergunta que eu tenho que fazer para alguém aqui essa noite: você está vivendo aquilo que estava escrito para 2026 nos céus? Assim na terra como é no céu. É por isso que eu tenho que viver a vontade do Senhor. É por isso que eu tenho que chamar esse reino para dentro de mim. E Jesus falou sobre esse reino em diversas parábolas. Nessas parábolas Jesus falou como é que o reino seria, como esse reino viria, o que era preciso para entrar nesse reino. E uma vez falou acerca de 10 virgens, 5 loucas, 5 prudentes, como que tinha que ter azeite de reserva, para que quando o noivo viesse, em outro momento ele diz assim: o reino dos céus virá como o ladrão da noite.
num momento em que ninguém espera. E assim Jesus foi descrevendo o reino. E ele foi falando de vários aspectos diferentes do reino, sobre os convidados para esse reino. E nessas parábolas, Jesus também, em duas delas ele fala sobre a escala de valores, comparado ao reino de Deus. Como comparar o que vale o reino de Deus. E as parábolas que Jesus está falando, está nos ensinando acerca de como mensurar o valor do reino de Deus. São essas duas que nós lemos. E é sobre isso que eu quero falar. E já tem mais uma frasezinha aqui. O reino de Deus é somente para aqueles que sabem o valor dele e que estejam dispostos a pagar o preço necessário para acessá-lo. Ah, meu irmão, o reino de Deus é só para aquele que sabe o valor dele e que está disposto a pagar o preço necessário para ter direito a esse reino. O reino de Deus não é para quem acha legal. O reino de Deus não é para quem está aí viajando no Hanoi. Hoje eu vou na igreja, amanhã eu não vou. Eu acho legal, Jesus, esse negócio de igreja, trimassa. Dá uma coisa boa no coração. O reino de Deus não é para esses. O reino de Deus é para aqueles que estão procurando algo e que, quando encontram aquilo, têm a ousadia de entregar tudo para acessar aquilo. E aqui, nesse texto que nós lemos, no primeiro exemplo, o reino de Deus, ele é comparado a um tesouro que foi encontrado num campo. Eu quero que você entenda isso. Veja bem, um homem estava passando por um campo, e eu não sei se ele tropicou, o que aconteceu, se ele foi arrumar minhoca para pescar, eu não sei qual era dele. Eu sei que ele cavou um buraco, não sei se ia botar um cano, o que ele ia fazer, furar um poço, eu não sei se ele ia esconder um cadáver de um cachorro, eu não faço a mínima ideia, meu irmão. O que ele ia fazer, por que ele resolveu abrir um buraco? Mas o fato é que ele encontrou um tesouro num campo que não era dele. E quando ele encontra aquele tesouro, o que ele fez? Ele chama o dono do campo, ele sabia que aquele campo tinha dono. Chama o dono, encontrei um tesouro aí nas tuas terras. Não, meu irmão, ele fez o quê? Tapou, pegou umas folhas de árvore, passou ali, disfarçou. Se é eu, ia disfarçar, irmão. Botar um gaio, né? Se tivesse umas fezes de animal por ali, largava ali. Quem é que vai meter a mão? Se fosse eu, ia fazer um negócio assim. E daí vai lá no dono da terra. Escuta aqui, vizinho, é tu que tem aquela terra lá? É eu. Quer me vender? Cara, não estou querendo. Não, mas eu quero comprar. Não, então te vendo. Só que vou te vender pelo preço que eu quero. Quanto é que tu quer? Tá caro. Não, mas eu quero vender por isso. Não, mas eu vou comprar de ti. Eu vou comprar de ti. Daí aquele homem vendeu tudo que tinha. Vendeu tudo, irmão. O valor que ele tinha nos bens dele dava certo para comprar a terra. E ele comprou a terra. E na terra estava o tesouro. Observe o que é isso. Eu quero que você entenda isso, irmão. O dono da terra, ele vendeu a terra sem saber que nela tinha um tesouro. Porque se ele soubesse que naquela terra tinha um tesouro, será que ele tinha vendido? Não. Se ele soubesse que tinha um tesouro, ele teria, das duas uma, ou calculado o tesouro e vendido a terra com o valor do tesouro embutido, ou teria pegado o tesouro e tentado vender a terra sem, só com o baú cheio de lata lá dentro, né? Provavelmente faria isso. Imagina o cara cavando depois, achando só pacote de bolacha. A raiva, né? Minha cabeça pensa, e às vezes isso é um problema. O dono que tinha o campo, ele não tinha noção do que ele estava vendendo. É isso que eu quero que você guarde. Já na segunda parábola, é um aspecto diferente, embora seja quase a mesma coisa. Aqui havia um negociante de pérolas,
O trabalho dele era descobrir as melhores pérolas. E ele foi procurar uma pérola de grande valor. E quando ele encontra, os olhos dele brilham. E ele vai lá, faz a mesma coisa que o outro. Vende tudo que ele tinha. Provavelmente se desfez de todos os outros tipos de pérola que ele tinha. O catálogo dele, ele botou tudo para fora, todo o portfólio, tudo. Ele entregou tudo. O texto diz que ele vendeu tudo. E foi lá e comprou aquela única pérola. Aquela pérola extraordinária. Ele foi. Olhando assim, friamente, é a mesma coisa. Mas não é. Porque no primeiro exemplo, o dono do campo não sabia que tinha um tesouro lá. Agora, no exemplo da pérola, o dono da pérola sabia que a pérola era de extremo valor. O dono da pérola, ele vendeu caríssimo, porque ele sabia que aquilo ali provavelmente nunca mais ele teria uma pérola igual em suas mãos. É por isso que o valor saiu muito mais caro, porque quem estava vendendo sabia quanto valia. E isso aqui nós vemos, a parábola fala da mesma coisa, vender tudo, abrir mão de tudo para comprar algo valioso. Só que há uma progressão de valores. Numa, quem estava vendendo não sabia o valor que tinha. Na outra, quem estava vendendo sabia que aquilo valia muito. Note que quem se esforçou mais para comprar foi o segundo exemplo. Quem se esforçou mais para comprar foi o segundo exemplo. E só para você ficar sabendo, pérola naquela época, irmão, era algo extremamente raro. Hoje é cultura, viu? Há uma cultura de pérolas, eu não sei como é que chama, mas o pessoal produz pérola. Fazem eu não sei exatamente o processo, mas é tudo artesanal. Eles pegam as ostras, fazem a inserção daquele grânulo, e assim eles produzem a fazendas de ostras, justamente para pérolas. Só quero que você compreenda isso, tá? Só que naquela época não tinha nada disso. Então a pérola, ela valia mais que esmeraldas. Somente reis, somente déspotas, somente grandes homens, mulheres que tinham acesso a isso. Era algo extremamente valioso. Aleluia. E é maravilhoso, irmão, que aquele negociante experiente, quando ele encontrou aquela pérola, ele paralisou. Quando ele encontrou aquela pérola, ele teve apenas que fazer uma escolha: se desfazer de tudo que ele tinha, vender tudo que ele tinha, ou apenas ver aquela pérola na mão de outras pessoas. Nessa noite nós temos aqui um vendedor de pérolas chamado Deus. E nas mãos dele nós temos aqui o seu Filho, Jesus Cristo, a pérola de grande valor, de valor incalculável, está colocada nas mãos dele. E há uma escolha a se fazer: ou eu abro mão de tudo para ter acesso a essa pérola, ou eu simplesmente verei a pérola na mão de outros. E quando eu enxergo a pérola na vida dos outros, os outros são curados e eu não. E quando eu enxergo a pérola na vida dos outros são libertos e eu não. E quando eu enxergo a pérola na vida dos outros, os outros prosperam e eu não. Só que ele precisaria, depois de escolher se desfazer de tudo, inevitavelmente abrir mão de tudo que era dele. E é aqui a grande maior dificuldade que nós temos. Como é difícil abrir mão de certas coisas. E tem uma frase aqui: é impossível transbordar Jesus
sem que Ele seja absolutamente tudo em nossas vidas. Irmão, você nunca conseguirá transbordar Jesus se Ele não for absolutamente tudo que você tem. Jesus não tem que ser quase tudo que eu tenho, não. Ele tem que ser tudo que eu tenho. Tudo, absolutamente tudo. Não é, algo não é dele. Ele tem alguns acessos, outros não. Jesus, o que Ele quer é que eu e você transborde Ele na vida dos outros, mas para isso, eu e você temos que ser completamente tomados por Ele. Tudo em nós deve ser dele. E mais uma frase que fala da mesma coisa: somente escolhe Jesus quem verdadeiramente reconhece o valor que Ele tem. Só consegue abrir mão das coisas quem descobre que ali na mão de alguém tem uma pérola de grande valor. Você está entendendo? Aquele negociante experiente, ele só foi capaz de entregar tudo, porque quando ele olhou para a pérola, ele viu: uau, é isso aqui que vai mudar a minha história. Uau, é isso aqui que vai me arrancar da depressão. Uau, é isso aqui que vai curar minha alma. Uau, é isso aqui que vai me, aleluia, tirar do limbo, da dor, do sofrimento. Ele teve que deixar para trás todo o seu sustento. Ele vivia daquilo ali, irmão, de negociar a pérola. Agora ele entregou tudo para vender aquela pérola. Ele vai fazer o que? Vender? Não. Ele não vai aceitar que aquela pérola vá para a mão de outra pessoa. Então aqui ele passou a depender simplesmente da pérola. E nesses dias, sabe o que o Senhor espera de mim e de você? Que eu e você, aleluia, pegue e que Jesus venha a se tornar o nosso alimento. E não apenas o nosso alimento, mas uma fonte transbordante de água para nós. Eu quero te incentivar nessa noite a você te alimentar dele, a você comer dele, a você beber dele, aleluia, se alimentar dele ao ponto de se satisfazer nele. E quando eu for satisfeito nele, eu não precisarei de mais nada. Por que nós buscamos tantas coisas? Por que nós buscamos tantas coisas? Sendo que uma só é necessária. Buscar a pérola de grande valor, ao ponto dela me satisfazer. Está satisfeito nele. Senhor. Aleluia. Sabe por que a droga não me atrai? Eu já estou empanturrado. Sabe por que o dinheiro não me atrai? Eu já tenho ele, eu não preciso de mais nada. Eu não preciso me entorpecer com nada. Eu já tenho quem me satisfaz. Eu já tenho quem, aleluia, me alimenta. Eu já tenho quem me dá água. Eu já tenho quem me mantém. Eu já tenho quem me nutre. Eu já tenho quem cuida de mim. O nosso problema é que nós não somos satisfeitos com o nosso carro. A gente não é satisfeito com a nossa casa. A gente não é satisfeito com nada que a gente tem. Às vezes passa um trabalhão, compra um carro em 84 vezes. Eu nem sei quantas vezes estão fazendo os carros aí. Cada vez aumentando mais. E daí na quinta parcela já acha que o carro já não vale mais. Já não é legal. Faltam só 79, meu irmão. E tu tá aí abraçado. Abraça que tá para ti. Nem sei quantas vezes dá, quantos anos dá 84 vezes, mas o late.
Plano 100, 100 vezes, 10 anos pagando. E com meses, já não serve. Como é difícil nós nos satisfazermos. É porque nós buscamos outros alimentos. Agora, quando eu busco o Senhor para me alimentar dEle, para comer dEle, para beber dEle, para querer Ele, para ter intimidade com Ele, para ter amizade com Ele, irmão, ao ponto de me satisfazer nele, tu pode me entregar qualquer outra coisa, eu não troco a minha pérola por nada, eu não troco a minha pérola por nada. Ele teria que deixar a sua segurança, porque antes ele tinha algo para se sustentar, algo que deixaria ele seguro. Agora, a pérola, é nela que ele se refugia. Meu Deus, quando eu encontro Jesus, ele deve ser o meu refúgio. Ele tem que ser o meu refúgio, irmãos. Aleluia, no momento difícil, no momento da dor, da perda, no momento terrível, aleluia, eu tenho que ter, aleluia, a plena consciência de que Ele está comigo. E quando Ele for tudo em minha vida, irmão, quando Ele for tudo em minha vida, os braços dele sempre estarão envoltos em quem entregou tudo para Ele. Eu quero que você grave isso. Os braços de Jesus sempre estarão envoltos em quem entregou tudo para Ele. Sabe o que é ser abraçado? É por isso que quem é satisfeito nele não tem depressão. Porque se sente amado, se sente querido, sente o amor fluindo. A depressão não tem vez de quem é completamente dele. E a Bíblia diz que diante do nosso Deus, até a tristeza salta de alegria. Agora tu imagina, irmão, abraçado por um Deus que é amor e é alegre. Você vive na depressão porque você ainda não entregou tudo para pegar essa pérola para você. Mas nessa noite aqui diante desse altar, Deus está com as suas mãos estendidas e nela está, aleluia, a pérola de grande valor. Venha, entrega tudo. E aqui tem mais uma frase. É impossível alguém entregar tudo para tê-lo e sentir-se abandonado por Ele. É impossível, aleluia, alguém entregar tudo para tê-lo e se sentir abandonado por Ele. Não tem como ser abandonado, irmão. Você entregou tudo. É Ele que me satisfaz, Ele é meu melhor amigo, eu não preciso de ninguém, eu preciso única e exclusivamente dEle. O problema é que nós somos a geração que mais se importa com o que as outras pessoas acham. As redes sociais estão aí para provar isso. Já viu? É raro alguém que tira uma foto com a cara mais feia do mundo e bota ali. Aqueles que são feios é natural, irmão. Aquilo ali é o normal. Isso aí eu não precisava falar. É incrível. Estava então bem. Não, porque tem gente que não tem o que fazer, irmão. É aquilo ali. O importante é ter saúde. Mas você já viu alguém tirar uma foto na desgraça?
Não, irmão. Receba com um sorriso. Daí você sabe, 2 semanas depois que a pessoa se matou. E às vezes no mesmo dia, botou um post. Ai, Deus comigo, não sei o quê. E foi ao gaio de pau, horas depois. Irmãos, vivemos uma geração mentirosa. Que nós mentimos para impressionar e para causar a verdade, irmão. É que boa parte da rede social é para causar inveja nos outros. Você não acha que isso que eu estou falando tem um fundo de verdade? Por que eu publico o carro que eu tenho? Por que eu publico quando eu vou lá no dogão do Vart lá? Quando eu vou lá em casa só tem o zoiudão. E eu amo o zoiudão, irmão. Só tem o zoiudão, aquele zoião assim, eu não tiro foto. Ai, o melhor papá da terra. Não, é quando tem a carne. Né? A gente gosta de ostentar, irmão. Ai, carne moída de primeira, uau. Cada pobre com os seus luxos, né, irmão? Eu já estou ostentando com carne moída de primeira. Tá louco? R$50 o quilo, pelo amor de Deus. Não dá para comer mais nem carne moída. Vocês notaram, irmãos? Nós somos uma geração que gosta de impressionar os outros. Nós gostamos. E daí, das vezes, do outro lado, alguém lá fica se mordendo muito, como a vida dele é boa. Irmão, às vezes está dando golpe até no ar. Para poder ter aquilo ali. Ai, fulano foi passar as férias em Santa Catarina. Eu também fui, irmão. Mas não fiquei devendo para ninguém, viu? Fica tranquilo. Mas às vezes, irmão, sai daqui, foi para Santa Catarina. Porque se fosse veranear aqui em Capão, alguém dos credores ia achar ele e cagar a pau. Daí tem que ir para longe mesmo. Se pudesse ir para o Nordeste, ia. Não é verdade, irmão, sabe? E a gente publica lá e a gente, ai, como a vida da pessoa é boa. Não, nós somos a geração mais mentirosa, mais hipócrita que já passou pela terra. Nós gostamos de influenciar pessoas. Nós gostamos de ostentar, nós gostamos. Eu tenho um problema com rede social, vocês já notaram. Tanto que eu tenho dito, se você vê um post meu de feliz aniversário, sai fora que é golpe, vai te pedir dinheiro. Né? Eu sou meio avesso a essas coisas. Os irmãos sabem, quem me conhece sabe, irmão. Eu tenho tudo as redes sociais, só não uso. E eu precisava. Mas vai chegar o tempo, irmão, que Deus vai mandar alguém para usar para mim. Porque eu não tenho a mínima vontade. Sabe, mas isso tem enganado muita gente, irmãos. Sabe? Daí eu fico em busca de algo que na verdade eu nem quero. É só porque fulano tem. Eu fico tentando comprar, me endividar todo para impressionar alguém que nem gosta de mim. Isso é de uma burrice extraordinária, irmãos. E quem é que faz isso? Nós. Quem é que faz isso? Nós. Vamos para a academia, se lascamos lá e dele abdominal. Para quê? Para ter a cara de pau de tirar uma foto da barriga tanquinho. Ah, irmão, vai lavar roupa. Eu não quero ver tua barriga, me desculpa. Ah, mas eu quero impressionar as gatinhas. Então tu tá com a pomba gira, meu filho. Vamos falar a verdade. Sabe? Sabe o que é isso? Ainda não encontrou a pérola. Eu estou satisfeito com o meu tanque aqui, irmão. Está cheio. Está cheio. Eu não preciso de mais nada. Eu já encontrei a pérola de grande valor. Eu vendi tudo. Agora eu tenho ele e ele me tem. Aleluia. E muito melhor do que eu ter ele é ele me ter. Ele me ter é muito melhor do que eu ter ele. Aleluia. E quando aquele homem ele ficou com a pérola, irmãos, ele não precisava de mais nada. Ele não precisava simplesmente de mais nada. Agora ele tem absolutamente tudo.
Ele era satisfeito plenamente nele. É isso aqui que no original, os Salmos 23 diz, no original ele quer dizer mais ou menos assim: se o Senhor é o meu pastor, de nada eu tenho falta. Foi traduzido para o português como: se o Senhor é meu pastor, ou o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Dá a impressão que é algo futuro, dá a impressão que é algo que está no porvir, dá a impressão que é algo que eu posso querer coisas e Ele vai me dar. Mas não, o que o original quer dizer assim, que se Ele for verdadeiramente aquele que é o meu pastor, aquele que cuida de mim, aquele que me comanda, se eu tiver Ele e for plenamente satisfeito nele, eu não tenho falta de nada. É falta de nada. Irmãos, e aqui eu quero partir para o encerramento. E quando Ele for tudo? Quando Ele for tudo. Quando Jesus for tudo na minha e na tua vida, irmãos, uau. O dinheiro, ele perde o valor, sabia? O dinheiro que é tão importante nos nossos dias. Não vivemos sem ele. Mas o dinheiro, ele perde o valor. E tu sabe que quando você chega nesse lugar assim, em que o dinheiro não é mais importante, entre ter e não ter, não tem a mínima diferença entre ter e não ter, porque eu tenho quem me satisfaz, eu já estou satisfeito nele. Se eu tenho, glória a Deus. Se eu não tenho, glória a Deus. Eu não estou mais triste porque estou passando na escassez, não, aleluia. O dinheiro, ele perdeu a força, ele perdeu o seu poder, ele perdeu o seu valor. E quando Deus encontra alguém que é plenamente satisfeito nele, Deus começa a dar dinheiro. É por isso que tem gente que vai ser pobre a vida toda dentro da igreja. Porque se Deus abençoar, Louis Vuitton, a bolsa do Louis, 30 conto na bolsinha. Irmão, vamos vender aí e fazer uma creche. A irmã não, ela quer ficar com a bolsinha. O dinheiro perde valor, irmão. Sabe para quem que o Senhor está dando dinheiro? Ele está dando dinheiro para quem o valor não tem, para quem o dinheiro não tem valor. Porque está plenamente satisfeito nele. Deus vai dar dinheiro para quem Ele sabe que o dinheiro não transforma, para quem Ele sabe que o dinheiro não muda, para quem Ele sabe que aquele montão de dinheiro não vai mudar a mente dele, não vai ficar um besta, um idiota, um trouxa, um bobalhão, aleluia. Alguém que passa pelas pessoas, que passa por cima, irmão, aleluia. O dinheiro não pode me mudar, e quando o dinheiro não me mudar e o Senhor ter a certeza que Ele pode derramar, Ele vai derramar, Ele vai derramar, Ele vai derramar. Você devia ter pego aí, cabeção. Você que está com o pé no barro aí, principalmente. Quando você for plenamente satisfeito nele, Ele vai mandar dinheiro a rodo, irmão. Você nem precisa e Ele toma, meu filho. Toma o que eu te mandei. E é assim. Daí às vezes você está ali apavorado, um olho na coca e outro no pastel, satisfeito em Jesus. Daqui a pouco só ouve o pim. Mistério. Oh, Jesus. Oh, bradou. Deixa eu contar um testemunho. Nós apavorados, tendo que fazer férias, e ano passado a gente gastou muito lá em casa. Para a glória de Deus, a igreja se reuniu, deu uma oferta para nós. E eu disse, ó, bem, para os picolé a gente tem. E para um pouco mais, né, irmão? Deu bastante. Deu bastante. E eu disse, bem, só que normalmente as nossas férias eu vou pagando ela um pouquinho por mês, para chegar lá no final e não me dar a torada aquela, né? Desse ano não deu, irmão. Quando chegou lá, irmão, é tudo numa vezada só. E eu disse para a Geise, bem, falta 2.000.
Mas Deus vai fazer alguma coisa. E é pro aluguel. Eu disse para Geise. Naquela semana uma irmã sonha em casa. E Deus disse, vai lá, pega tanto. E leva lá que é para aluguel da igreja. Ela não entendeu, do aluguel da igreja eu tinha, irmão. E ela foi lá em casa e entregou. Olha, isso aqui Deus mandou, isso aqui Deus disse que é para aluguel. E eu disse, uau! Sabe quanto tinha? Quando Ele for tudo! Quando Ele for tudo! Quando Ele for tudo! Quando Ele for tudo! Você não vai ter falta de nada! Eu não sabia de onde tirar, mas Ele sabe! Eu sou dele e Ele é meu! E eu descobri uma coisa na caminhada! Ele não vai me deixar ser envergonhado. Ele não vai me deixar ser envergonhado. Eu entreguei tudo para Ele. Tudo que eu tenho é dele. Tudo que eu sou é Ele. E se tirar Ele da minha vida, acaba eu. Não tem mais nada. Porque aquilo que Ele me dá é só Ele para poder me dar. E como é poucos pastores que conseguem pregar esse tipo de mensagem. Porque cada vez estão mais apaixonados por dinheiro e por tudo que ele traz junto. Infelizmente. Quando Ele for tudo na tua vida, a fama, irmão, se torna lixo. A glória humana se torna um incômodo. Ah, irmão, quando você estiver satisfeito nele, você não vai precisar de nenhuma. Ai, quantas curtidas deu. O Gabi ama essas coisas. A mãe dele tira uma foto dele e vai lá e ele pergunta, mãe, quantas curtidas? Imagina, 5 anos o Gabi perguntando, quantas curtidas? Nós estamos criando um monstro. Não, irmão, pelo amor de Deus. Ô mãe, ganhamos algum seguidor? Irmão, a glória humana, ela se torna lixo. Quando Ele for tudo na minha vida, irmão, ser famoso, não ser famoso, ser anônimo, não interessa, irmão. Eu vou aonde Ele mandar. Agora, se Ele quiser me esconder, eu até prefiro que Ele me esconda. Eu quero estar abraçado nele. E uma coisa eu já falei para o Senhor. Se algum dia surgir algum convite para nós ter que sair daqui para pregar em outro lugar, eu só vou se o Senhor bradar e mandar eu ir. Porque a minha primeira resposta eu já disse para Deus é não, eu não vou, irmão, eu não saio. Quer ver eu pregar? Vem aqui na igreja e olha aqui nós aqui. Ah, é aqui. Tem aeroporto perto? Tem. Canudos tem um ali, só que tem que vir de teco-teco. Aeroclube chama. Quem conhece o Aeroclube? Pois é lá que vai ter que posar. Tem aeroporto perto. Tem heliporto na igreja? Não, irmão, heliporto é só minha careca. Não tem. Aleluia. Irmão, quando Jesus for tudo na minha vida, a doença perde a força. Porque com doença eu estou satisfeito nele. Sem doença eu estou plenamente satisfeito nele. Eu quero que você entenda uma coisa. Pastora Ludmila Ferber nos deixou alguns anos atrás. Tomada de câncer. Tomada de câncer, metástase. Irmão, metástase ela só não tinha câncer no cabelo e no óculos. Não, era câncer espalhado por tudo. E os médicos olhavam para a condição dela e faziam o exame e o câncer não voltava, não voltava, não regredia, e química forte e nada adiantava, e o câncer bombando, e os médicos diziam, como é que tu caminha? Não sei. Como é que tu fala? Não sei. Como é que tu enxerga? Não sei. Como é que tu canta? Não sei. Como é que tu ministra? Não sei. Como é que tu fica de em pé? Não sei.
O câncer tinha tomado ela de uma maneira, era câncer nos ossos, nos órgãos internos, no cérebro, era câncer espalhado pelo corpo todo, e os médicos em pânico disseram para ela: você tem meses de vida, e ela durou anos cantando, adorando e dizendo, aleluia, que o Senhor continua fazendo, e louvores proféticos, uma voz profética na nossa nação, uma voz profética na nossa nação. Tomada de câncer, ela conseguia cantar: os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Tomada de câncer. E aí você temos uma dor de cabeça e ficamos reclamando. É porque ele ainda não é tudo na tua vida. Você acha que ela estava triste por ter câncer? Não. Eu digo mais. No final da vida dela, se perguntasse para ela: tu quer ser curada do câncer? Eu tenho certeza. Mas eu tenho certeza que ela diria: nem a pau. Não quero morrer um dia antes, mas eu quero me encontrar com Ele. Tá doendo, Senhor, mas eu vou me encontrar contigo. Senhor, Senhor, eu vou me encontrar contigo. Eu sou tua, tu é meu. Ser satisfeito nele, ao ponto dele ser absolutamente tudo. Quando ele for tudo na minha vida, irmão, a escassez perde toda a importância. Se eu tiver, glória a Deus. Agora, se eu não tiver, eu estou satisfeito nele. Irmão, que zoiudo abençoado. Hoje vai ser bife de frango. Bife de frango é o ovo, tá? Para quem não entendeu. Tem gente que não é pobre em níveis mais profundos. Deixa eu explicar. Quando a gente fala: hoje eu comi bife de frango, pode saber que é ovo. Tá? O meu cunhado, nós na praia, meu cunhado vindo da praia, parou o carro, pensei, furou o pneu. Não, do outro lado tinha os caras vendendo uma bandeja com 30 bifes de frango por R$10. Ele disse: eu não podia perder essa barbada. Desceu, quase causou um acidente, foi lá e pegou 30 bifes de frango por R$10. Irmão, eu também, se eu tiver, daí como ele pegou, não precisei pegar, né? Era uns ovinhos pequenininhos, irmão. Garnizé meio reforçado. Mas pense em cor de laranja. Olha, as galinhas eram pequenas, mas eram bem tratadas. Ovo de respeito, né? Irmão, a escassez não é problema para quem é satisfeito nele. Eu não vou reclamar porque hoje eu não tenho carne. Eu não vou ficar reclamando porque hoje faltou alguma coisa. Eu não vou reclamar porque cortaram a minha luz. Eu não vou reclamar porque eu não consegui pagar o meu cartão de crédito. Eu não vou reclamar porque eu tenho Ele. Ele é suficiente para mim. Algo Ele fará. Algo Ele fará. E se é necessário eu passar um pouco de vergonha, eu quero. Eu e a minha esposa levamos 5 anos num problema financeiro terrível. Irmão, língua preta, nós entrava nos lugares, apitava as portas. Pi, 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 pi. Nós tinha empresa. Quem tem o CNPJ sabe como é uma maravilha. A gente devia os impostos. A gente devia o contador. A gente devia tudo, irmão. Devia os fornecedores. A gente devia, e daí não bastou o nome da empresa, estouremos o nome dela. Daí não, mas tem o meu ainda. Daí peguei o meu nome, fomos lá, arrebentamos o meu nome também. E ficou a tríade perfeita dos língua preta. 5 anos para Deus tirar nós de lá. Ai, pastor, então quer dizer que tu esperou 5 anos e caducou? Não.
Ai, glória a Deus, Deus abriu a porta. O que houve? Tu pagou as contas? Não, irmão, passou 5 anos. Ô, Satanás. Isso aí não é de Deus, não. Corre lá e paga tuas dívidas, seu sujo. Corre lá e paga tuas dívidas. 5 anos. Vai lá na loja que ele tenta comprar de novo 6 anos depois, para ver se eles vão te vender. Tá lá a dívida ainda, irmão. O que caduca é o SPC Serasa, que eu nem sei se caduca mais. Tá, uma vez caducava, 5 anos caducava a dívida, né? Agora eles estão fazendo umas mutretas para lá e para cá, que agora não tá caducando mais. Então pague as tuas contas. Sabe? Satisfeito, nós satisfeitos nele, passando vergonha no atacado. Até que Deus começou a mover dentro de nós. A gente pagou um por um. Fornecedor um por um. Aleluia. Vocês tinham que ver a alegria quando nós tínhamos uma mascadona assim de cheque. A gente ia à loja, trabalhava com cheque. Aleluia. Mascadão assim de cheque. A gente pegou tudo dos fornecedores. Que a gente entregava o dinheiro, eles devolviam o cheque. Entregava o dinheiro, devolvia o cheque. Mascadão assim de cheque. Aleluia. Para ir depois lá e entregar outro mascadão de dinheiro para poder devolver o cheque para o banco. Porque pagava para devolver o cheque. E daí, irmão, quando a gente pagou, eu me lembro até hoje, quando a gente pagou o nosso último título atrasado lá da loja, tu lembra bem? Era um dia nublado, eu corri lá no cartório, quando eu paguei o último título atrasado, porque tinha chego a carta de anuência, eu paguei o último título atrasado, com aquela carta de anuência, que eu paguei direto para o fornecedor, ele me deu a carta de anuência, eu fui com a carta de anuência lá, paguei a taxinha, irmão. Quando eu cheguei na loja, aleluia, a gente pegou e chorava, o nosso nome estava limpo depois de 5 anos, 5 anos. 5 anos sendo fiel, mas sem reclamar do porquê estávamos assim. Hoje eu tenho plena certeza. Esses 5 anos foram necessários para moldar o nosso caráter. Eu precisei desses 5 anos. A pastora precisou desses 5 anos. E pergunta quantas vezes eu reclamei isso, quantas vezes eu pedi para o meu pai, quantas vezes eu falei para minha mãe, quantas vezes a gente pediu ajuda. A gente é satisfeito nele. E Jesus mudou tudo. Quando Ele for tudo na minha vida, o abandono não me afeta mais. É por isso que é impossível alguém ter comprado essa pérola de grande valor e pensar em se matar. É impossível, irmão, é impossível. A depressão, ela corre de quem encontrou a pérola e entregou tudo para ter acesso a essa pérola. Quem abriu mão de tudo para essa pérola. Ah, irmão, até a morte perde o poder, irmão. Aleluia, até a morte perde o poder. Aleluia, aliás, a morte é até uma bênção para quem é satisfeito nele. Aleluia, você talvez, ai pastor, falar em morte, irmão. Você não fala em morte porque você ainda está vivo demais. É preciso você morrer, aleluia, para si mesmo e viver para Ele. Aleluia, quando eu estiver vivo nele, a morte não tem mais poder. Aleluia, ai, é câncer terminal, glória a Deus, em quantos meses eu vou ver o meu Criador? Ai, tu vai fazer quimioterapia, vai perder os cabelos. No meu caso eu vou dar risada, né? Só se for a sobrancelha. Irmãos, sabe quando a morte perde o poder? A enfermidade perde o poder, a escassez perde o poder. Tudo perde o poder. Quando eu for plenamente satisfeito nele, até a nossa pregação muda. As nossas palavras proféticas mudam. As nossas atitudes mudam, as nossas palavras mudam. O desejo do nosso coração, ele muda, porque agora Ele comanda. Aquilo que antes eu queria e buscava, agora que eu sou plenamente satisfeito nele, os meus desejos mudaram. Aquilo que antes eu queria para mim, agora eu quero para os outros. Uau! A nossa adoração fica diferente, irmão, quando eu sou plenamente satisfeito nele.
Aleluia, aleluia, eu adoro diferente, porque agora eu tenho pleno gozo, aleluia, plena paz e santo gozo, tenho em ti, ó meu Jesus. Isso é um hino da harpa cristã, mas é uma verdade daquela pessoa que é plenamente satisfeito nele. Eu não preciso de mais nada, a minha adoração é para ele. É por isso, irmão, que tem gente aqui que tu vai ver pulando, tem gente aqui que tu vai ver, aleluia, quietinho, tem gente aqui que vai gritar, tem gente aqui, aleluia, que vai tomar um susto, e tem gente aqui que vai chorar, aleluia. Não importa como você vai fazer, mas a tua alma irá adorar aquele que é tudo, quando ele for tudo. Quando Jesus realmente for tudo, tudo mudará. Ministério de louvor para subir. Quando Jesus realmente for tudo, tudo mudará. Tem mais uma frasezinha aqui. Na realidade tem mais duas, né? Mas eu vou uma pertinho da outra aqui, para encerrar. Deus pediu Isaac apenas para comprovar que o amigo Abraão amava mais a Deus do que a herança. Uau! Deus sabia, mas ele queria uma prova. Ele queria uma comprovação, aleluia, de que o amigo Abraão amava mais a Deus do que a herança. Aleluia. Sabe qual é o nosso problema? A nossa geração é apaixonada pela herança. Nós pregamos sobre herança, nós falamos sobre aquilo que nós vamos ganhar do Senhor, nós falamos sobre as coisas que Ele pode nos dar, nós falamos sobre os benefícios, e os pastores estão bem doidinhos falando sobre isso, porque eles pensam que falar de benefícios e falar de herança irá lotar suas igrejas. Eu quero que você compreenda, irmão, muito mais do que a herança. Eu quero aquele que me deu a herança, eu quero o dono, aleluia, da herança. Eu não quero a herança, aleluia. Moisés preferiu ficar no deserto e não dar um passo sem que o próprio Deus fosse com ele. Deus disse para Moisés: Moisés, sobe daqui com esse povo, eu mandarei o meu anjo adiante de ti, e tu vai adentrar na cidade, tu vai ter a herança. Deus disse isso para Moisés. O que é que Moisés olhou para ele? Não, meu filho, Deus, nem a pau, sem o Senhor, se o Senhor não for comigo, não faça nós sair daqui. Eu não dou um passo sem o Senhor. Sabe o que é que Moisés estava dizendo? Eu prefiro a sua companhia do que a herança. Eu prefiro a sua companhia do que a herança. Eu prefiro a sua companhia do que a herança. Aleluia, tem gente que ainda não entendeu. Aleluia, eu prefiro a sua companhia do que a sua herança. A última frase. Jesus perguntou 3 vezes a Pedro: tu me amas? Apenas para ter certeza de que o amor dele por Jesus era tudo o que Pedro tinha. Então, depois disso, o Senhor disse, depois de cada uma das vezes: apacenta as minhas ovelhas. Uau! Jesus entregou a Pedro o que ele tinha de maior valor: as suas ovelhas, pois viu que Pedro realmente amava ele mais do que todo o resto. Jesus viu que ele era tudo para Pedro. Sabe quando que o Senhor irá nos dar ovelhas? Quando Ele for tudo para nós. Sabe quando o Senhor te dará ovelhas? Quando Ele for tudo para você. Sabe quando Ele vai começar a derramar aquilo que Ele ainda não derramou e Ele prometeu? Quando Ele for absolutamente tudo para você. Se coloca de pé.
Eu quero fazer um convite. Tem alguém entre nós que está afastado dos caminhos do Senhor, que se entristeceu por um motivo ou outro e abandonou a casa, e nessa noite está com o coração queimando, e algo grita: volta, 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 volta. E você precisa voltar. Eu quero convidar você, levanta a tua mão onde você está. Nós queremos orar por você. Aleluia, meu Deus. Sei daramanda lá candui de plova naia suriodarai. Tem alguém? Tem alguém entre nós? Tem mais alguém? Segundo convite, tem alguém que ainda não aceitou Jesus. Ainda não aceitou Jesus, mas entende que chegou o tempo de abraçar essa pérola. Deixa eu te dizer, aqui diante do altar está, aleluia, o vendedor da pérola, com a pérola em suas mãos. Jesus é esta pérola, Jesus é esta pérola. Ele só espera que você venda absolutamente tudo. Abra a mão de tudo, abra a mão de tudo, abra a mão de tudo, abra a mão de tudo. E nessa noite, você quer aceitar Jesus? Eu quero esse Jesus aí que tu está pregando. Eu preciso disso aí. A depressão está me destruindo. Eu preciso, a dor está grande demais. Eu quero ser liberto. Sai do teu lugar e vem aqui. Eu quero orar por você. Nós queremos orar por você. Aleluia. Vem logo, irmão, que nós já vamos orar. Aleluia. Oh, decai, manaia, sure, mandare, bevassi, oh, decai. É noite de salvação na casa. É noite de salvação na casa. Meu tua glória se esconder a minha te encontrar. Eu vou te procurar, eu vou te procurar, te descobri, te encontrei. E o que me resta fazer é vender tudo. Tu és tudo que tem. É noite de salvação. É noite de salvação. Ele escolheu essa noite para salvar você. Se tiver mais alguém, sai do teu lugar. Eu me nego a pregar uma mensagem cristocêntrica e ninguém vir para Jesus. É tempo de voltar, é tempo de voltar. O Espírito Santo não deixa eu orar. Tem mais alguém, tem mais alguém, tem mais alguém. Tem mais alguém, tem mais alguém. A salvação na casa. A salvação na casa. Ei, darabandaya, suiondarabalaia. Iribicova, suiai. Vamos orar. Muitas vidas, muitas vidas, muitas vidas. Oh, aleluia. Aleluia. Está aceitando Jesus ou voltando? Aceitando Jesus. Amém. Está voltando? Voltando quanto tempo longe? Muito tempo. Meu Deus. Meu Deus. Ali aceitando Jesus? Amém, glória a Deus. Aleluia, querida, aceitando Jesus? Amém. Aceitando Jesus, meu irmão. Amém, olha aí, queridos. A salvação, a festa do céu. A festa do céu. A festa do céu. No céu a festa. No céu a festa. Tu és, tu és, tu és. Tu és, tu és, tu és, tu és, tu és.
fazer é vender tudo, te encontrar, eu vou te procurar. Um negociante de pérolas está aqui. Um negociante de pérolas está aqui. Um negociante de pérolas está aqui. Ah, é pra você, é pra você, é pra você, é pra você, é pra você. Xaramandarebacaia, suiderrobalaia. Nós vamos orar por essas vidas. Precisamos, os pastores que estiverem disponíveis aí, obreiros, aleluia, vamos orar para esse pessoal, aleluia, vamos orar pela salvação, aleluia. Estenda as mãos para cá, igreja, vamos orar por eles. Senhor meu Deus, meu Pai, eis aqui essas vidas que estão te aceitando e voltando para ti. Escreve o nome deles no livro da vida. Lava eles, as vestes deles com teu sangue precioso, remidor. Ah, Pai querido, apaga todas as transgressões. Ah, Pai querido, que eles tenham a partir de hoje uma nova vida, um novo tempo. Acompanha eles, Pai querido, vai com eles. Ah, faça habitação, faça habitação, faça habitação, faça habitação. Haja com transformação, haja com mudança, haja com transformação, haja com mudança. Eu profetizo novas vidas, aleluia, sobre cada um deles. Ah, Pai querido, fortalece cada um, fortalece suas famílias, fortalece suas mãos, fortaleça os seus pés, fortaleça os joelhos vacilantes. Ah, meu Deus, cuida do coração deles, cuida da mente deles. Eu oro, eu abençoo, eu profetizo, aleluia, que eles vivam um novo tempo para honra e para glória do teu nome. Para honra e para glória do teu nome nós oramos, em nome de Jesus. A minha é te encontrar, eu vou te procurar, te descobri, te encontrei, E o que me resta fazer é vender tudo. Se a tua glória se esconder, a minha é te encontrar. Eu vou te procurar, eu vou te procurar. Te descobri, te encontrei. E o que me resta fazer é vender tudo. O que ele é? Tu és tudo que tem. O que ele é? 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 Até que ele seja tudo. Até que ele seja tudo. Até que ele seja tudo. tu és o meu sustento, meu amor. Se a tua glória se esconder, a minha é te encontrar. Eu vou te procurar, eu vou te procurar, te descobri, te encontrei. E o que me resta fazer é vender tudo. Aplauda o Senhor. Uau! Uau!